Salve, salve, minha gente! Sacada Cultural no ar. Mais um programa, mais convidados, mais música, mais arte, mais inspiração e mais parceria, né, Juliana Bordalo? Bora para mais uma semana. Salve, Sacada Cultural. E aqui com a gente presencialmente ele, queridaço, maravilhoso, Anderson Borges. Oi. Seja bem-vindo, meu irmão. Pô, maravilha, tô muito bem aqui. Depois de um longo e tenebroso inverno, o sol volta a brilhar. É verdade. Ou melhor, a estrela maior volta a brilhar. Vamos começar de música já? Arte a gente não se justifica, a gente já joga faz. no mundo, joga no mundo. Vamos sim. Vamos começar Simbora. de música. Tava pensando em... Está no começo do outono, né? Aí, eu não gosto muito de Djavan. Você acha que eu vou fazer o outono do Djavan pra gente começar? Eu tava querendo gravar um vídeo, não tive tempo, agora já vou fazer aqui. Tá vendo? Ai, que maravilha. Um olhar, uma luz, ou um par de pérolas, mesmo sendo azuis. Sou teu e te devo por essa riqueza. Uma boca que eu sei, não porque me fala lindo e sim beija bem. Tudo é viável pra quem faz com prazer. Sedução, frenesi, sinto você assim, sensual árvore, espécie escolhida pra ser a mão do ouro. Outono traduzir, viver o esplendor em si. Tua pele um bourbon me aquece como eu quero, sweet home. Gostar é atual, além de ser tão bom. Sedução, frenesi, sinto você assim, sensual, árvore, espécie escolhida pra ser a mão do ouro. Outono traduzir, viver o esplendor em si. Tua pele um bourbon me aquece como eu quero, sweet home. Gostar é atual, além de ser tão bom. Começamos muito bem. Bom, Anderson Borges, eu suspeito falar de você. Sou teu fã, além de ser teu amigo e compartilhar da sua amizade. Sou teu fã, cara. Tenho um carinho muito grande pelo teu trabalho, por você. E aqui eu quero que você fale para os nossos espectadores, telespectadores, suas influências, como eu costumo dizer, a música em você, você na música, quem pegou quem primeiro, como tudo isso começou e toda essa história começou. Tudo isso é muito recíproco, também sou muito seu fã, teu amigo, adoro seu trabalho. Comecei influenciado totalmente pelo rock dos anos 80, né? Uma adolescente ali dos anos 80, né? Com aquelas bandas chegando, mas com um pouquinho mais de consciência sobre isso, com uma virada com a saída do governo militar e a democracia entrando. Então, a gente podia ouvir o que os caras queriam dizer. Então, aqueles caras todos chegaram assim, vamos dizer assim, com os dois pés no peito, né? Tipo, Renato Russo, Cazuza, entre outras bandas, citando Titãs e tal. E aí, essas foram as minhas primeiras influências, assim, isso na parte de querer
da vontade de repente, demonstrar, aprender e fazer. Porque antes já ouvia muito rádio, por causa da minha mãe. Então, e a rádio naquela época era uma coisa... Ainda é bom, mas naquela época eu peguei... não sei se é saudosismo demais falar, mas a gente pegou aquela época que tocava Chico Buarque na rádio, Djavan, sei lá, Maria Bethânia. Tocava isso muito na rádio, né? E então, mas assim, essa vontade de fazer música começou por causa das bandas do rock dos anos 80, que foram as minhas primeiras influências, assim. E aí foi quando eu montei uma banda e tal. Aí comecei a tocar na escola, que eles tocar violão na escola e tal. Mas a minha primeira influência foram essas bandas dos anos 80. E isso é muito legal você falar. Aqui o programa também, a gente está gravando aqui para a Rádio Brasil Atual São Paulo, 98,9 FM, além da TV, enfim, e ainda resistindo aqui na rádio. E falar que tem um comentário, o saudosismo da rádio e também em cidades menores, principalmente na região do Nordeste, os alto-falantes, né? O próprio Moraes Moreira tem um disco que é o alto-falante, uma música. E que saía naqueles alto-falantes da cidade, né? Que é muito, muito legal isso. Realmente tem muita coisa que a gente fala assim, não é que ficou para trás, mas é uma lembrança que influenciou todas as outras coisas que a gente vai fazendo hoje, né? E uma das coisas assim que eu lembro muito, muito mesmo, assim, você fazendo, foi a primeira vez que eu acho que eu te vi cantar em cima de um palco, assim, óbvio que você já fazia isso antes, mas que eu te vi em cima de um palco, foi fazendo o Legião Urbana. Isso. E assim, aquilo ali, eu falei assim, nossa, mas cara, tipo, o Anderson, ele não, fisicamente, o seu rosto, nada parece com o Renato Russo, né? Mas assim, cara, eu fechava o olho, eu vi o Renato Russo, cara. Ainda mais nessa época, né? Logicamente que teve uma mudança vocal ali, né? Mas nessa época era a minha direção, era o Renato Russo, a Legião Urbana, então era a minha influência maior, assim. E aí eu montei essa banda cover da Legião Urbana nos anos 90, né? Ainda com o Renato Russo em vida e tal. E a gente fez muito show, shows grandes aqui, tipo, aqui eu lembro. Né? Tipo, pelo estado de São Paulo, pelo litoral. E a gente tinha esse lance de buscar, era cover. Então no cover a gente buscava ao máximo ali, pelo menos musicalmente, buscar, assim, ficar muito parecido, né? Aí eu me dedicava a isso, eu via muito e as pessoas gostavam bastante, né? Nessa época dos anos 90 e tal, era uma coisa muito... Não era tão comum também ter cover de banda nacional. Tinha banda tinha o U2, tinha, sei lá, The Police, mas... Não tinha muitas bandas cover fazendo, ainda mais com os caras em vida, né? Ou estando aqui no Brasil. E a gente montou. A Legião Urbana foi que abriu as portas para assim, poxa, eu quero fazer isso na vida, assim. Foi o cara que me trouxe ali para um garoto, tipo, tinha muitas respostas, muitas coisas que eu queria ouvir, porque não era uma coisa que você ouvia dos seus amigos, porque eram muito jovens. Também não era uma coisa que a gente estava ouvindo dos pais, tá? Mas o cara falava algumas coisas que eu falava, olha, esse cara fala umas coisas que me agradam, sabe? Mexem comigo, assim, tipo, me fazem pensar diferente. E aí o Renato trouxe toda essa vontade. E a banda teve um reconhecimento da família também, não teve uma coisa? Teve, sim. Teve porque até deles na época, porque nós fomos a primeira banda cover de Legião Urbana do Brasil. Hoje em dia tem várias. E tem bandas bem legais, que os caras são bem parecidos e tal. Aí ficou, depois, póstumo, assim, ficaram mais fiéis as bandas, né? Tipo Elvis, né? Que os caras se vestem de Elvis. Isso, os caras tem bandas que os caras se caracterizam bem, igual o Renato Russo. E agora são vários, mas naquela época não, assim, praticamente, com certeza, fomos a primeira banda cover da Legião Urbana, assim, no Brasil. Vamos lembrar alguma música? Vamos. Fecha o olho agora, gente, ó. Acho que minha voz não tá tão... Será? Porque até uma questão assim de... Você começa vai se transformando. vai se transformando, porque você começa a ouvir muitas e outras coisas, influências também. Né? Outras influências. Mas até outro dia eu fiz uma coisa muito legal. Eu fiz um vídeo cantando Legião Urbana com o Bruno Conde tocando violão. E ele falou, vamos fazer uma da Legião, porque ele gosta também e tal. Só que ele fez um arranjo, cara, maravilhoso, que é bem coisa dele. E aí eu gravei e tal, mandei pra ele, antes dele editar. Ele falou, caramba,
ainda tá ali, né? O Renato ainda tá aí. Tá um pouco diferente, mas ainda está, né? Tá. O Bruno também é outro sempre citado. Opa, Bruno Conde. Ele já veio aqui, já. Ele já veio? Sempre tem alguém que vem e cita o Bruno. Porque eu toquei com o Bruno, porque eu fiz uma música com o Bruno. Acabei de fazer um show recente, ele e o Hugo no Sesc, Sim, pela Jô. eu vi a divulgação. A gente homenageou sim. Rolando Boldrin, fez a... Eu vi a divulgação, Foi infelizmente não lindo o pude. show. Mas queria mandar. É ali que eu estou vendo. ali, vai. Beijo, Bruno Conde, grande mestre. Porque faz cada coisa linda, né? Ele faz Por uns isso que ele vai ser- arranjos. Você fala, gente, Por ele é isso que vai genial. ser citado sempre, né? Ele é genial. Vamos fazer uma aqui do... Sexo verbal não faz meu estilo. Palavras são erros e os erros são seus. Não quero lembrar que eu erro também. Um dia pretendo tentar descobrir porque é mais forte quem sabe mentir. Não quero lembrar que eu minto também. Eu sei. Sei. Feche a porta do seu quarto, porque se toca o telefone, pode ser alguém com quem você quer falar por horas e horas e horas. A noite acabou, talvez tenhamos que fugir sem você. Mas não vá agora. Quero honras e promessas, lembranças e histórias. Somos pássaro novo, longe do ninho. Eu sei. Eu sei. Coisa boa. Maravilha. Costumo dizer que Legião Urbana, pra mim, eu tive as etapas, O né? Renato tá aí ainda. Opa, ainda tem, né? Não, eu fiz assim. Eu costumo dizer que a minha. Como vou dizer? Não seria meus planos, mas. Os meus. Eu não vou saber a palavra, mas assim. No Legião Urbana, eu cheguei nas fases que as fases da Legião Urbana para mim foram perfeitas, porque eu fui o fã que montei uma banda cover que foi bacana e fiz um sonho que eu tive com o Legião, que eu fiz um Legião Urbana sinfônico. Eu fiz um show com a banda sinfônica de Cubatão, com músicas da Legião Urbana. Aí tocamos lá em Santos, no Coliseu. Fizemos Lauro Gomes também em São Bernardo, e Cubatão fizemos também. E Legião Sinfônico, assim, pra mim, falei, nossa, eu queria... Sabe, tipo, cheguei no ápice do Legião, assim. O Legião, na verdade, ele marca uma época, né? Assim, duas figuras, assim, que trazem todo aquele peso a identidade do rock dos anos 80, que é o Cazuza e o Renato, né? Eles trazem essa... Eu não falo o Raul, porque o Raul ele já antecede um pouco isso. Ele chega nos anos 80, mas não é, a marca dos anos 80 é o Cazuza, é o Renato Russo, né? Sim. E cara, eu lembro lá em Santos,
assim, assisti Legião Urbana, ver os caras tacando latinha nele na Reg Night. Eu também vi. Reggae Night. Estava lá também. E ele Reggae xingou. Night. E ele xingou os caras, meu. Assim, então tem uma coisa, por isso que talvez, assim, na verdade, você escolheu. Na verdade, você não escolheu, você se tornou fã de uma coisa que é muito única, né? Sim. Então, assim, por isso que isso talvez não só fique na sua voz, no seu corpo, na sua alma de artista, como as pessoas reconheçam isso. Porque, assim, é muito difícil, né? Eu vi... O primeiro show que eu vi seu foi no Legião. Sim, sim. E aí eu falo assim, por exemplo, tu canta todas as músicas que tu canta. Sim, mudou bastante, né? Obviamente. Tu traz... Pô, a gente fez um show junto lá, te chamei pra fazer um show no evento lá, a gente tá até lembrando aqui nos bastidores. Sim. Lindamente. Mas assim, o Renato tá ali. Essa influência forte. E até assim, é uma influência que eu não tenho pretensão nenhuma em perder. Não, pois é. Entendeu? Porque assim, até hoje eu faço, não tenho mais a banda cover, já há alguns anos. Acho que desde, sei lá, mais ou menos. Durou muito. Foi de 91, acho que até 2010, 2012. Há uns 10 anos atrás, eu não tenho mais a banda cover, porém... Tem o Renato. Não parei também de fazer os tributos. Não parei. Antigamente era Legião Urbana cover, agora é Anderson Borges. Canta Legião. Canta Legião Urbana. E é isso. Então não perdi, assim. E várias pessoas me chamam ainda pra fazer. Anderson, me fala uma coisa. E aí, assim, veio o Legião, veio a tua influência, trouxe você ali, tá? Fez, que nem você falou, cheguei no ápice, pra mim, da Legião, assim, o que eu me via chegando com Legião, tudo. E aí depois vem um outro Anderson Borges, né? Que é o Anderson Borges que cantou nas noites da Baixada Santista, em outros lugares. A época do Galeria, muito... Né, o bar no Centro Histórico de Santos, lá que assim, porra, Se ela também. pô, cara, eu comecei a cantar por causa daquilo, na verdade. Se ela cantava lá também. Contador Galeria? Opa! Não só canta. Primeiro comecei dando canja, né? Depois a gente tinha uma noite, eu e o Naquela Mar. época o povo vivia lá em casa, Mesmo, que era como dali era o nasceram alguns Conrado, projetos nossa teus, senhora. né? Ali nasceram. Começou no Torto, não, começou no Almanac, depois foi pro Torto, aí entrou o Carrossel no Torto. Isso. Aí depois eu fui pro Galeria. Mas assim, já tinha um universo ali, né, naquela época parece que foi ontem, né, cara? Parece já faz muito tempo. Já faz muito tempo. Já tinha um universo. O Almanac, então, ele foi passando de diversos lugares. A gente vai lembrando do Almanac, quando começa no tal lugar, ele foi em vários pontos. E ali, aquele lugar tinha um universo, né? Tinha um universo de arte, de tudo ali que acontecia. Sim. E aí, vem o Anderson cantando, né? Lenine, cantando Chico César, o Teatro Mágico, fazendo Torto Lido, cantando coisas assim que já davam um outro registro na sua voz, né? Então, tamanha a tua versatilidade. Como foi essas novas influências? Como que tu recebeu isso? Então, sempre gostei muito de música popular brasileira, mesmo gostando de rock. E o cara que virou a chave pra mim, assim, gostar e realmente assumir o que eu gostava de MPB, por quê? Os anos 80 tem uma coisa muito louca pra quem era da época do rock, porque tinha uma coisa que gostar de MPB era meio que careta, assim. É verdade. E nada a ver, depois você vai... Mas era. E aí, isso, vocês podem ver até nas próprias bandas dos anos 80. Não, eu ficava na Adega Marrocos de vestido de preto, o cabelo aqui e um crucifixo no peito, tomando vinho cerezé, o chapinha, chapado, jogado no chão e assim, falando assim... Aquela ilha de conveniência, não, né? isso aí veio depois, era o Chopp primeiro. Então, assim, passava os carinhas de MPB, não sei o que, porra, é careta, mano. Então, e aí as bandas dos anos 80 retratam muito isso, até dentro das bandas, porque a maior briga do Barão Vermelho, por exemplo, foi o Cazuza querer fazer alguma coisa da MPB e o Frejá falar que não, cara, a gente é rock, esquece a MPB. E aí rolou o estresse ali e o Cazuza falou, não dá pra mim, eu vou sair fora porque eu quero fazer outras coisas. Tal. E isso virou a chave pra mim também, porque a frase da minha vida vivo num clipe sem nexo, um Pierrot retrocesso meio bossa nova e rock and roll. É isso que eu sou. Entendeu? Aí, quando o Cazuza falou isso, eu falei, cara, é isso aí, ó. É isso. Eu não preciso ser
eu preciso estar ali, cara. Eu vi, Rotular, né? Ser uma coisa só, né? tirar o rótulo. Aí eu pensei, eu vou assumir esse lance de querer fazer alguma coisa com MPB e tal. E comecei a estudar violão, e escutar muita coisa e tal. E aí, quando veio a Cássia Eller, então aí que eu pirei mais. Porque eu falei, ela começava o show cantando Edith Piaf e terminava o show cantando Nirvana. Era mesmo, ela era genial. E esse lance... E eu gosto muito quando alguém tem essa sacada que é falar do lance da versatilidade. Porque é isso que eu busco na minha carreira, é ser versátil. Eu acho que um artista... Quando um intérprete, quando ele é versátil, ele pode alcançar o paraíso, porque você não rotula realmente a sua arte, e você pode cantar o que você quiser. E eu acho que o ápice desse Anderson aí foi aquela época lá no Galeria, né? Sim, eu acho que, com certeza. Não tô falando só no Galeria, mas em vários lugares que você tocou naquela época, mas naquele período. Sim, antes eu tive uma passagem pelo Lido. Não, teve o Lido também. Sim. E aí o Lido foi uma escola pra mim. Mas eu lembro de tu cantando num videokê, acho que não foi no Lido, que o Vavá, foi no Lido, com o Vavá, que o Márcio, irmão do Vavá, ele tava lá... Teve isso mesmo. Verdade. Eu lembro do Anderson do Lido. Nossa, o Lido foi uma escola pra mim, porque ali eu abria as noites e depois eu ficava lá assistindo muito atentamente ao Beto Berman com o Michel Pereira. Que tá na Itália, né? Isso. Michel Pereira naquela época era só músico, né? E dono de bar. Hoje em dia agora ele é produtor e tal. Então, mas na época ele era músico, aí trabalhava muito ainda com música, tocando. Até hoje eu toco com ele. E então eu ficava ali. Aquilo foi uma escola pra mim, sabe? E depois, aí eu fiquei tocando um tempo lá, eu fui pro Galeria. E o Galeria abriu muito, assim, tipo, porque tinha um público gigante. Aí tinha o lance da rua, de ter o show na rua, né? Na época lá em Santos. Que música pra você foi uma música que marca essa época pra você, assim, de tocar, assim, o primeiro pensamento, tocou a música pra Galeria. Deve ter várias, mas assim, uma que você... Porque tem aquelas músicas que dão até o cheiro do local e da época, né? Cara, naquela época, era a época da explosão do Seu Jorge no Brasil. Então, a gente tava passando... Tinha muito uma passagem, assim, meio que do samba rock, MPB e tal. Então, eu acho que as coisas do Seu Jorge ali, por exemplo, no Galeria, me marcaram bastante, assim, tipo, pra aquela época, tá tocando, sei lá. Então, era bem a época daquela introdução, a introdução original do... Como é que é? Você lembra, né? Aí eu falando, esquecendo da música. Não vou lembrar. A introdução não vou lembrar, mas era... Não, ok. Isso aqui, acho que marcou pra mim lá muito. Pretinha, faz tudo pelo nosso amor, faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem. A saudade é minha dor, que anda arrasando com meu coração. Não duvide que um dia eu te darei o céu, meu amor, junto com o anel, pra gente se casar. No cartório, na igreja, se você quiser. Se não quiser, tudo bem, meu bem, mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou, eu fiquei a pé, tentei ligar pra você. O orelhão da minha rua estava escandalhado, meu cartão tava zerado, mas você crê se quiser. Por aí, deu uma esquecidinha aqui. Mas isso aí tava muito nessa época. E, cara, inclusive nessa época, tava lembrando outro dia, eu em 2000 e pouco, veio aqui fazer um show, Pedro Luiz e a Parede, no Sesc. Também. Eu fui pra esse show
E depois fiquei trocando ideia com os caras no Sesc em Santos, né? E aí eu tava trocando ideia com os caras, depois fui pro CPE lá em Santos e tal, que era aquele espaço de tomar uma cerveja e tal. Daqui a pouco chegou o busão dos caras, assim. E eles pararam lá pra tomar uma cerveja, fazer um lanche, comer alguma coisa pra ir embora pro Rio. E os caras viram a gente, já tinham reconhecido a gente do show, sentou com a gente. Cara, se eu falar pra você, dava os caras do Pedro Luiz à parede, o empresário deles, naquela época, tava começando, só que hoje em dia é um dos maiores empresários do Brasil, que agora, desculpa, esqueci o nome, mas ele é empresário da Marisa Monte, empresário do Los Hermanos, empresário de todo mundo. Ele tava na roda com a gente, e um dos caras da roda era o Seu Jorge, velho. Pô, teve uma passagem do Seu Jorge que teve uma época que eu morei em Juqueí, né? Lembra disso? Lembro. E eu tocava lá de segunda a segunda. Não sei o quê. Aí, pá, um dia eu tô tocando lá e Boiçucanga, quem chega lá? Seu Jorge. Seu Jorge. Malandro, no dia seguinte, aí tocou no dia seguinte notícia. Seu Jorge vai pro hospital. Nossa! Boiçucanga, dá entrada no fest. Cara, e nessa época, o Seu Jorge era só o cara do Farofa Carioca. E esse cara era empresário do Farofa. E o Seu Jorge era muito amigo do Pedro Luiz. E ele veio de passeio com os caras. E ficou lá com a gente trocando ideia. Eu falei, pô, você é o Seu Jorge do Farofa? Sou eu. E ficamos trocando ideia, tomando cerveja e tal. E depois de algum tempo veio toda a explosão do Seu Jorge já com essas músicas. O São Gonça já era bem conhecido, Sim. né? Aí depois veio toda aquela explosão. E foi bem nessa época do Galeria, esse lance do... Entravam outras coisas ali. Eu lembro que tinha muita coisa do Simoninha. O Brasil estava muito numa época da volta ali do samba rock, do swing, Clube do Balanço. O começo do retrô. Isso, exatamente. Anderson, você... como que é a questão da composição para você? Obviamente a gente sabe que a música, para você viver de música no Brasil, você precisa acaba se jogando num universo que é o universo da noite, né? Das casas, que eu não vou dizer cover, porque o cover ele é justamente a reprodução idêntica daquilo, mas é você interpretar músicas que já são ouvidas nacionalmente. E aí eu já fiz também isso e sei o trabalho que dá, que é você parar, tirar música, acertar nota, colocar os acordes, arranjar para você poder tocar nos lugares. E cada lugar você vai atendendo, você acaba tendo que atender de tudo um pouco, né? É claro que a gente tem os nossos limites, né? Tem gente que não vou tocar o funk, por exemplo, que eu não chego aí, tudo bem. Não vou tocar Xuxa, né? Mas às vezes a gente até, dependendo do lugar e do evento, a gente acaba colocando. E a gente sabe que pro músico, quando ele precisa viver, e principalmente viver de música, tocando ali, ele deixa essa parte, ele pode até ter a criatividade, a composição, tudo, mas ele não investe tanto nisso porque ele acaba ficando sem tempo de poder trabalhar aquilo, né? E não é porque ele não é criativo, não é porque ele não tem boas músicas, não é porque ele não sabe fazer, é porque ele não tem tempo para fazer, porque ele acaba tendo que se dedicar àquilo, senão ele não paga a conta. E uma vez a gente conversou, e a gente estava conversando justamente disso, muito tempo atrás, lá no Corisco, no antigo Corisco, a gente estava falando justamente disso, porque às vezes a gente tem que pagar a conta, e não dá tempo de fazer, me dedicar àquilo, que de repente eu estava a fim de me dedicar. Mas eu sei que você compõe, eu sei que você faz música. Como que é essa questão autoral para você, e os desejos que isso representa para você? Então, em 2000, eu tinha uma banda que a gente só trabalhava com música autoral. Isso em 94. E a gente ficou junto até 2004. E era só música autoral. Era uma banda de rock e eram músicas autorais. Era chamada Crisálida antes e depois virou Opolo, quando a gente gravou o CD. E nós gravamos o CD. O CD foi todo composto por mim e tal. Eu sempre tive muita vontade de fazer. Só que aconteceu assim, nesses 10 anos nós gravamos o disco e a gente tinha uma intenção, a gente tinha um empresário, tinha um produtor e tal. O empresário que financiou o disco, o produtor era um cara, um pilantra, na verdade. E esse cara, ele, na verdade, roubou, vamos falar a palavra correta, ele roubou
a grana que o cara tinha investido, depois de ter gravado o disco e tal. E ele deixou uma dívida na distribuidora do CD, que a gente, nem com advogado, a gente não conseguiu recuperar as cópias. A gente vendeu todas as cópias que a gente tinha do CD, só que algumas tinham na distribuidora e a gente não conseguiu retirar nenhuma de lá. Isso deu uma desanimada na época, tal, na galera, tal, porque a gente vinha com uma ideia, né? A gente conseguiu gravar um CD que a gente tava afim e tal. E aí a gente trabalhou pouco tempo com esse disco. E beleza. Aí depois como a gente acabou de falar, a gente vai pra night, vai fazer, vai ter que viver, vai ter que comer, vai ter que... E aí música autoral ficou ali, mais em composições, na vontade muito grande de fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo trabalhando e vendo isso tudo e deixando esse sonho um pouco para trás. Quando chegou em 2019, eu tinha juntado uma grana e falei, eu vou gravar um disco, porque eu ia fazer 30 anos de carreira em 2020. E nesses 30 anos, e depois já fazia mais A Juliana, por exemplo, fez 50 anos de carreira agora, há pouco tempo. Mas ela tá bem. Tá muito bem, viu? Obrigada, Anderson. Excelente. Obrigada. Tô quase, gente, não nego. Tô ali. Tô liberando, mas tô chegando. Não de carreira. E aí fiz 30 anos, porque comecei muito garoto também, né? Nessa época do Legião, lá com 15, 16 anos. Eu vou gravar um disco. E aí comecei a pegar algumas composições minhas, algumas coisas de compositores que eu admiro. Até um compositor curitibano chamado Léo Fressato, que eu sou muito fã. E fiz uns trabalhos com ele e tal. Eu descobri uma música dele na internet que ele tinha perdido. E aí ele falou, eu falei, eu quero gravar essa música porque é inédita. Ele falou assim, nem eu lembrava dela. Você me falou, pode gravar. E aí comecei a juntar o material. E aí, 2020, a gente teve aquela surpresa, né? E aí, onde foi a grana toda? Foi aí, né? Tipo, por causa da pandemia e tal. Então, eu... Mas as músicas estavam ali. As músicas estavam... Vamos ouvir uma sua? Vamos ouvir. Deixa eu... Você fala... Pode ser da época do CD? Ou sua. Uma minha? Qualquer uma que você quiser. Deixa eu pensar numa aqui. Vou fazer uma... que não é do CD, não é do Polo. Jogo minha rede no mar, morena. Vejo a onda quebrar e lembro nosso olhar. Da chuva que caiu, do tanto que esperei teu cabelo molhar, só pra poder secar, brincar no corpo teu. Vejo o inverno passar e as flores te esperar. Só pra você, pra brisa te ninar. Mas se você não vem, te espero no farol. A estação vai mudar. Só basta acreditar, pois chego amanhã. E o mar quando seca na areia é dia de sol. E aqui fiquei na espera do dia de te encontrar. Será que um dia termina o desejo do sonho acordar pra ficar? Jogo minha rede em teu mar, morena. Deixo a onda quebrar e vejo teu olhar. Mas se você não vem, te
espero no farol, a estação vai mudar. Só basta acreditar, pois chego amanhã. E o mar quando seca na areia é dia de sol. E aqui fiquei na espera do dia de te encontrar. Será que um dia termino o desejo pro sonho acordar? Pra ficar. Coisa linda, cara. Lindo demais. E eu quero aproveitar aqui essa música, trazer para essa mesa aqui mais um convidado. Eu quero chamar aqui compositor, cantor, Paulo Azeviche. Chega mais! Seja bem-vindo, meu irmão! Oi, pessoal! Estão me Olá, ouvindo? Paulo. Sim, estamos te Sim. ouvindo. Prazer conhecer todo mundo e estar aqui com vocês. Paulo, eu estava lendo aqui seu release, você começa você traz essa questão da música, da arte, dentro da militância LGBTQIA+, é isso? Dentro Foi desses movimentos. Sim, nos tempos ainda de abrir na enxada. Em 2010, 2011, quando basicamente não se falava sobre isso, era uma coisa bem assim, não abria porta nenhuma, entendeu? Sim. Não era nem interessante falar sobre isso, mas surgiu na época um PROAC, que era especificamente LGBT, e eu estava no universo ali muito conectado com drags de Campinas, eu cantava com elas e tal. E aí eu me aventurei. E foi uma coisa assim que não tinha, tipo, muito precedente, tirando, claro, os grandes gênios, como o Ney Matogrosso, o Edi Starr, que inclusive participou do meu disco. Aí vocês estavam falando do Raul Seixas, então eu imagino que vocês manjam aí do Edi Starr, que participou daquele disco Gran Ordem Carvernista, com a Miriam Batucada e o O Raul Edi Seixas. Starr, Paulo, o Edi Starr é meu bombom de cereja. Fala pra ele que você teve no programa do Danilo Nunes, que ele gravou um clipe comigo, tá na internet tudo, participou do meu primeiro disco. Na verdade, Também. o meu bombom de cereja, eu que trouxe O Edi ele. tá rodado. Olha, eu trouxe ele, eu fiz ele voltar de Madrid imediatamente. Ele tava em Madrid, eu fiz ele voltar de Madrid. Aí fizemos um show, ele fez o Toca Raul na Virada Cultural e fizemos um show em Santos, depois fizemos um show em São Paulo. Ele cantamos as músicas da Sociedade Cavernista e ele gravou uma música nossa no disco do Carrossel de Baco, que é minha banda. Ih, faz tempo isso, viu, cara? Esses dias eu tava vendo uma mensagem dele, Bofélia, né, como o Raul chamava o Edi, e eu chamo de bombom de cereja. Eu falo assim, é o bombom de cereja, que o bombom de cereja, quando tu abre, né? Por fora tu não dá nada. Tu abriu, delícia. Mas Edi... Sim, ele foi super generoso, assim, é uma coisa que não é muito convencional no universo artístico, que é alguém de nome dar a mãozinha ali para alguém que, tipo, ninguém sabe quem é. E aí ele veio, a gente cantou uma música do Zé Rodrigues com o Paulo Coelho, que é a Baixa Cueca, que é uma música bem humorada, assim, lá pros anos 70, e que ainda, quando eu regravei, ainda tinha espaço para ela, mas hoje ela tá bem descontextualizada, assim, pode soar bem machista até, então deixa ela quieta lá. Você sabe que o Edi, ele tem a camisa, a última camisa, ele entrou inclusive no jogo que a gente fez lá em Santos, ele entrou com a última camisa que o Zé Rodrigues usou no último show. A camisa que o Zé Rodrigues usou no último show. A esposa, a viúva do Zé, deu pra ele essa camisa e ele entrou. Uma camisa bonita, preta, branca em cima, assim. Aí ele fala, estou com a camisa que o Zé Rodrigues usou no último show. Que o Zé dirigiu um disco do Edi, né? Ele produziu um disco do Edi.
Por isso que tem essa relação. Ô, Paulo, me conta uma coisa aqui. Hoje, assim, a gente vê aí, né, todo esse desserviço que foi feito para a sociedade nos últimos 4 anos. E graças ao bom Oxalá, a gente agora entra num novo momento da nossa história curta, nova da democracia, mas a gente sabe que existem comunidades, existem pessoas que ainda são colocadas o tempo inteiro às margens da sociedade. Seja o LGBTQIA+, o negro, a própria mulher. Então, assim, e isso vem cada vez mais entrando em pauta. Hoje a gente tem aí uma ministra dos povos originários, tem uma ministra da questão negra, tem uma ministra... E cada vez mais esse empoderamento chegando. Como que você enxerga isso? Olha, do universo, pelo menos musical, o que eu vivi antes, vamos supor, eu coloco um marco assim, antes e depois da Pablo Vittar, sabe? Uhum. Então, o que eu vivi antes daquele período era tudo muito escasso, muito árido mesmo. E depois que ela surgiu, eu percebo que muita gente teve força para se revelar, para pôr os seus batons para fora, digamos assim. E não sei o que mais dizer a respeito disso. Acho que a gente sobreviveu nesse período tenebroso de 2018 a 2022. Aliás, eu tô de azul, mas meu coração é vermelho, tá? Estamos vendo atrás de você. Então, os ciganos mandingueiros, vou deixar bem claro. E, enfim, acho que foi um período assim, tenebroso, do cara colocar todo mundo muito para baixo e tal, mas por outro lado a gente conseguiu se conectar as pessoas, né, dos grupos. Sim. Assim, eu acho que a gente conseguiu se conectar de uma forma bem poderosa. E é muito interessante que, assim, você vê, assim, por exemplo, até depois desse movimento todo da Pablo Vittar, né, pessoas se colocando assim, não, eu sou colocando, né, como eu me reconheço, assim, né, porque, assim, algumas pessoas, por conta de tudo, eu não tô nem falando só do preconceito, eu tô falando da violência que é derivada desse preconceito. As pessoas, às vezes, tinham determinados receios de acontecer alguma coisa, então usava, né, e é isso. Aí, daqui a pouco, tu começa a ver uma série de pessoas, a Pablo, aí vem a Lineker, né? Então, assim, começa a entrar o John Hooker, começa a entrar uma coisa que realmente vai abrindo esse espaço, que eu tô dizendo assim, abrindo um caminho para buscar esse empoderamento, né? Sim, eu vejo todos eles, elas e elos que você citou, eu vejo assim como borboletas polinizando um campo de girassóis que ninguém conhecia, sabe? Sim. E essa coisa dos pronomes e tal é interessante como quebra uma norma, digamos, uma matrix que a gente estava, digamos que assim, programado mesmo a seguir. Então, vem uma pessoa e fala, eu sou tipo a Lineker, né? Sim. Isso dá aquela coisa do mindfuck, né, que a gente vê muito no Bob Esponja, de tipo, por que todo mundo tá embaixo da água e mesmo assim tá saindo bolinha, às vezes que eles falam, sabe, essas quebras que às vezes parecem ilógicas, mas que só enriquecem a nossa vida. Sim. É assim que eu vejo. E o que você anda aprontando musicalmente falando? O que vem por aí? Bom, nesse momento a gente está trabalhando uma música que se chama Rebolar Gloriosa, que vem aí dessa safra, mas glitter mesmo, tipo, como eu falei, das borboletinhas no campo de girassóis. E ela foi feita na pandemia, numa época que ainda estava tudo muito duro. Bem no início, na verdade, assim, eu tava com muita saudade de poder sair e estar com as pessoas, e aí eu pensei assim, que saudade de Rebolar Gloriosa.
E aí começou a surgir essa letra. E eu tenho um parceiro maravilhoso que é o Felipe Magaldi. Ele é músico assim, nas horas vagas, o que é uma pena, porque ele é um compositor genial de melodia. E aí eu mandei para ele à distância, né? Tudo à distância. E aí brotou essa música para a gente tentar projetar o que seria um novo carnaval quando finalmente a gente pudesse se libertar. Quando a gente estivesse livre para ter um novo carnaval. Era para ela ter saído no ano passado, que teve 2 carnavais, né? Aham. Mas aí teve um monte de atraso e tal, acabou que, tipo, 2 anos, quase 3 anos depois, ela só foi sair agora. Veio na hora certa. Na hora certa e com uma equipe, por exemplo, quando a gente foi gravar o clipe, tinha pessoas maravilhosas, um cineasta incrível aqui de São Paulo, que é o Di Rodrigues. Aí na direção criativa tinha o Florindo André, que trabalha com a Zezé Mota, com a Karen do Ruge, que eu amo, tanto a Zezé quanto o Ruge. E então, de repente, tinha assim, as pessoas certas para fazerem essa coisa do glitter, sabe, brilhar. Sim. E shows, Paulo? Como que estão as agendas de shows? A gente ainda não pôde levantar uma agenda, porque a Cláudia Noemi, que canta comigo na faixa, ela tá no musical A Cor Púrpura. Não sei se vocês já assistiram. Já. Muito bom. Pois é, ela participa do elenco desde a primeira encenação, que foi em 2000 e alguma coisa. E aí agora voltou, tá fazendo uma turnê pelo Nordeste e vai ficar um tempão no Rio de Janeiro agora. Então isso deu uma atrapalhada pra gente se unir e subir no palco juntos. Então tá sendo uma coisa ainda meio virtual, meio pandêmica. Em breve, com certeza, estaremos todos te assistindo, todos e todes assistindo vocês no palco brilhando. Se Oxalá quiser, falando aqui de Oxalá que você mencionou mais cedo. Paulo, onde que as pessoas podem encontrar você, seu trabalho, o seu material? Olha, o meu material, todos os meus clipes que marcam tudo que eu lancei na minha vida, tá no meu canal do YouTube, que é o Paulo Azeviche. E os primeiros clipes... igual fetiche. Exatamente. É bem fácil de lembrar, gente. Certo. É bem fácil de lembrar. Ou sanduíche, coisas que envolvem apetite. Coisa de comer. Aí você acertou 100%. Tá. Enfim, aí tá tudo no meu YouTube, os primeiros clipes eu que editei, inclusive, porque eu estudei comunicação. E aí só esse último que foi editado pelo Di Rodrigues. Eu convido todos vocês a assistirem, tá? Assim, uma coisa icônica. E o elenco é tipo LGBTQIA+, mesmo, assim. Todo mundo tá lá, todas as letras, inclusive o mais. Paulo Azeviche, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você tá convidadíssimo para estar aqui nessa mesa presencialmente. E tá aqui do ladinho, né? Tá que tá em São Paulo. Nós vamos te buscar aí para você estar gravando com a gente nessa mesa. Cantando aqui pra gente mesmo? ao vivo. Lógico. Deve. Então tá, já tô aí. Prazer em conhecer o Anderson, viu? Quando ele falou meu. Puxou e o Renato Russo chega a tremer as minhas pernas, porque eu sou de Brasília, né? Então, amei. Maravilha, obrigado. E você falou do seu YouTube, Paulo, mas as suas redes no Instagram, como é que a gente te acha? YouTube e Instagram. Sempre Paulo Azeviche. E a Cláudia Noemi, que tá comigo brilhando, rebolando gloriosa, Cláudia Noemi também no Instagram. Tá ótimo. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Você sabe, já está convidadíssima, está presencial. E essa sacada é sua, cara. Fique sempre em casa aqui. Tá bom, eu vou aí com as minhas asinhas de borboleta polinizar aí vocês. Por favor. Vem trazer glitter pra gente. Beijos e abraços pra você. Obrigado por tudo. Beijão. Obrigado. Namastê.
Namastê. E a Sacada Cultural tem aqui também os seus parceiros, apoiadores, né? E que a gente não caminha só. Não me sinto só. Não me deixe só. Eu tenho medo do... Vamos fazer. E aqui, Bordalo Cultural, que é a Juliana Bordalo. Nada mais é que essa Que sou eu. menina que tá aqui, essa praga que tá aqui. A mente criativa deste programa. Empresária, empreendedora, produtora e, além de tudo, apresentadora, atriz, palhaça. Meu, tudo que tu imagina. Gente, eletricista, troca também tudo, marceneira. tudo. Muito obrigado, Ju, por toda a parceria, minha irmã querida. Também o Estúdio Stream, esse lugar maravilhoso que a gente tá gravando aqui. Olha, obrigado, Rodrigo, obrigado toda a equipe, super paciente com a gente, né? Porque a Ju quase quebrou o negócio ali, tá demais. É nada, gente. Não é verdade. Eu sou super cuidadosa. Agradecer aqui Ferro Frente, a essa instituição que fala, essa associação que fala de ferrovias, da importância das ferrovias no Brasil. José Manuel, engenheiro José Manuel, muito obrigado. Associação Água Viva, muito obrigado também, sempre com a gente. Quero agradecer a nossa assessora de imprensa, Ana Paula Romero, que está lá no Rio de Janeiro. Obrigado por tudo, Aninha. E agradecer, agora de verdade, a comida, né? Fala aí, Ju. Aquele que nos alimenta. Em todo dia de gravação, Biburger. Ai, gente, hambúrguer artesanal. Quem estiver descendo a serra, vier para Santos, precisa conhecer os lanches da Biburger. Ele nos alimenta aqui todos os dias de gravação. E a gente geralmente nem almoça nesse dia, tá? Eu não almoço. Eu fico esperando, ele tava aqui comprando. E aí, Ju, quando chega o lanche? Maravilhoso. E aqui, presencialmente, um prazer enorme estar com o Anderson Borges, esse músico, compositor, cantor, instrumentista maravilhoso. Anderson, que é um cubatense. Não é nascido em Cubatão, né? Que já me falou, mas é cubatense, né? Eu nasci em Santos. Na minha época era muito comum isso, né? A pessoa nascia em Santos, ia pra Cubatão. A minha família sempre morou em Cubatão, então eu nasci em Santos, fui morar em Cubatão. Daí nasci, no outro dia tava em Cubatão. Ou então Santos, São Vicente. Mas tu foi engateando, caralho? Cara, aquela época, eu tenho certeza que eu fui de Fusca. Meu pai tinha um Fusca na época. Mas assim, adoro Santos, onde eu nasci e assim, muito responsável, assim, por muita coisa que eu fiz na minha carreira. Assim como Cubatão, porque... Cubatão, na verdade, tu é um cidadão cubatense. Cubatense de coração. Você sabe que hoje, pela primeira vez na história de Cubatão, um grupo de Cubatão está indo lá para o Prêmio Shell, porque eles foram indicados. Sim, maravilhosos. sim. O grupo Sim. 302. Divulga aí, meu. Acabaram de ser indicados para o Prêmio Shell, primeira vez na grupo? história de Cubatão, o Coletivo 302. Parabéns, Coletivo 302. galera. Parabéns, Coletivo Vocês 302. arrasam demais. Muito legal, a galera. Muito bom a valorização do trabalho da galera de Cubatão. Sou cubatense, adoro Cubatão, minha família tá toda lá. E todo mundo canta lá. Impressionante. Sim, Cubatão, que Cubatão assim, é musical. Total. Assim, todo mundo que eu encontro que é de Evan Júnior. Amona. Todo mundo. A Mona já também é sócia aqui. Já teve todo mundo que eu encontro é de Cubatão, canta, toca um instrumento, alguma coisa. A Tem um Sinfônica de lá é conservatório incrível, né? maravilhoso. Olha. Exatamente. Estudo nesse conservatório até hoje. Cara, imagine você... Quando eu era adolescente, Cubatão não tinha teatro nem cinema. Mas tinha música, tinha um conservatório. Então, tipo assim, as pessoas se dedicavam muito. Era música e esporte. Mas aí, ao longo do tempo, teve muito abandono, isso tudo. Hoje em dia, sobrevive ainda. Mas muito pelo que a população faz e tal. Mas é uma cidade muito cultural, Cubatão, né? Sempre foi assim. Teatro também. Sempre. E tal. Teatro do Caos, lá do meu amado amigo Lorimar Vieira. O Encena Brasil. Encena Brasil, que trabalhei com eles, inclusive, há pouco tempo. Elas são maravilhosas. Fiz um show de Legião Urbana, inclusive. Olha só. Um show com tributo de Legião Urbana. Fiz no Encena Brasil. E elas agora vão ter, lá tá tendo o projeto Encena Arte, com oficinas o ano inteiro para os jovens de Cubatão de teatro. Essa semana, as inscrições. Até o final agora do mês, né? Eu vi lá também. Eu vou ser uma das professoras, gente. Boa. Demais. E é isso, cara. E a gente tá aí nessa luta que vale a pena. Me senti muito bem aqui do lado de vocês. Obrigado, Danilo. Obrigado, Ju.
Me chama sempre. Opa, a gente chama. Sempre que vocês quiserem, estou por aqui. Ótimo, passou muito rápido. Eu poderia ficar aqui. Olha. Então, papo não falta. Juliana Bordalo, muito obrigado por mais este programa. Valeu, Danilo. Valeu, Sacada Cultural. E até semana que vem. Até semana que vem.